RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Estamos de volta para mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou a Ana Margarida e hoje comigo tenho o jornalista e ciclista, é bom frisar isso, Diego Salgado. Olá, Diego, bem-vindo. Olá, bem-vindo, obrigado pelo espaço. Olha, antes de nós começarmos e eu começar a detalhar um pouquinho mais sobre quem tu és e aquilo que tu fazes, como é que tu estás? Como é que estão as coisas por aí? Estamos bem, acho que a situação da pandemia está um pouco melhor agora, então acho que o pior já passou e a gente espera que passe totalmente para todo mundo ficar tranquilo, né? Já passou o pior, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então, nós convidámos o Diego a propósito da comemoração do Dia Mundial da Bicicleta. O Diego, que vive em São Paulo, ele é um cicloviajante. O que isto quer dizer que ele já viajou por 10 países, que somado tudo dá 4.000 quilómetros. Isto é muito quilómetro. E agora ficámos a saber que ele está perto da sua terceira cicloviagem e que curiosamente será aqui na Europa. Está correto isto tudo? Exatamente, super correto. A minha primeira cicloviagem foi aqui na América do Sul, né? Eu saí de Porto Alegre, aqui no Brasil, e fui até Santiago, no Chile. Uhum. A segunda foi na Europa, saí de Barcelona, fui até Amsterdã, e agora a terceira vai ser na Europa de novo, vai começar daqui um mês, e eu vou sair de Milão e vou até Estocolmo, na Suécia. Epá, isso é uma grande volta. Haja pernas. No finalzinho, eu vou também depois pedir-te que tu nos contes um pouquinho mais acerca da história da Torta do Pai, como é que este projeto nasceu e que curiosamente foi durante a pandemia. Mas em primeiro lugar, explica-nos uma coisa, quando e como é que surgiu esta paixão, eu ia até dizer assim, aquela obsessão boa, né? Aquela coisa boa pelo ciclismo? Eu sou ciclista há 21 anos, eu comecei a pedalar quando eu tinha 19 anos, mais ou menos, e foi uma maneira muito curiosa, assim, eu sempre pedalei pelo bairro, quando era criança, quando eu era adolescente, mas aos 19 anos eu comecei a pedalar todos os dias, porque eu trabalhava numa lanchonete, e eu ia para a lanchonete trabalhar de bicicleta, ia e voltava, justamente porque eles pagavam o vale-transporte em dinheiro na conta. Então, se eu fosse de bicicleta, eu economizaria esse dinheiro. Então, eu comecei a pedalar todos os dias, mais ou menos uns 12 quilômetros por dia. E a partir de então, eu comecei a perceber que eu podia usar a bicicleta como meio de transporte na cidade. E era um cenário completamente diferente aqui em São Paulo. Hoje, há uma leve estrutura, uma estrutura mínima aqui em São Paulo, mas há 21 anos isso não existia. Então, era um cenário completamente diferente, muito mais desafiador para o ciclista, mas serviu para me deixar mais preparado. Então, a partir do momento que as coisas começaram a melhorar, eu já tinha visto o pior, então eu comecei a usar a bicicleta para tudo. Vendi o meu carro há mais ou menos uns 5 anos e comecei a usar a bicicleta exatamente para tudo, para trabalhar, para sair com os amigos, para visitar meus pais e completamente tudo. Então, hoje eu posso dizer que eu uso a bicicleta para tudo. É o meu meio de transporte. Eu uso a bicicleta para completamente tudo aqui em São Paulo. Fantástico. Eu até ia dizer o seguinte, tu para além de teres uma saúde de ferro, isso comprova que tu cuidas ainda do ambiente. Exatamente. E deixo de gastar por combustível, no carro, na manutenção do carro. Então, agora, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, a gente está vivendo um período de alta no combustível, né? Então, está aumentando muito. Aumentou muito nos últimos 2 meses. E eu continuo andando de bicicleta. Então, eu economizo também, ajudo o meio ambiente, né? Porque tiro um carro da rua. Exato. E a minha saúde, isso ajuda demais. Assim, eu tenho uma saúde muito forte. E eu tenho certeza que isso está muito ligado ao uso da bicicleta. Aí, para já deixa-me dar-te os parabéns, porque isso é totalmente o contrário daquilo que nós temos na sociedade hoje em dia, Exato. Né? A primeira coisa que a gente vê também como necessidade é um carro, né? E tu assim, não, vou abrir mão do carro e vou pedalar o tempo inteiro. É o meu meio de transporte. Bem, que escolha tão diferente do que nós estamos habituados. Tu há pouco estavas a falar da tua primeira e da tua segunda viagem. Tu podias explicar-nos um pouquinho melhor, assim, somado, quantos quilómetros é que tu fizeste na primeira e na segunda? A primeira viagem deu 1.939.
Meu Deus. Eu tinha a ideia de fazer um número aproximado a 2.000 quilômetros, e aí deu 1939. A primeira e a segunda deu 2.028 de Barcelona a Amsterdã, então mais ou menos uns 2.000 quilômetros. E essa próxima vai dar 2.300, 2.200, um pouquinho a mais. Para chegar até Estocolmo, o caminho é um pouco mais longo. Uhum. Mas o interessante é que eu nunca tinha, antes de fazer a primeira cicloviagem até Santiago, eu nunca tinha pedalado numa estrada, eu nunca tinha colocado a bicicleta numa estrada. E aí eu gosto muito de ficar vendo o mapa, sabe? Abro o mapa e fico vendo assim, que caminho que eu posso fazer de bicicleta. E aí eu estava olhando o mapa, isso em 2018, a primeira foi em 2018. E aí eu falei, poxa, será que eu não consigo pegar minha bicicleta, sair do Rio Grande do Sul aqui no Brasil e ir até o Chile? E aí eu comecei a olhar o mapa, comecei a ver se era possível fazer isso, né? E aí eu falei, de uma hora para outra, eu vou fazer. Fui lá e num instante de loucura, eu peguei e comprei a passagem para Porto Alegre. Assim. Eu não pensei duas vezes. Meu Deus. Eu tive a ideia, comprei a passagem, e aí então eu fui estudar um pouco o caminho, né? Ver o que me esperava, o que eu precisava fazer para me preparar. E aí estudei por mais ou menos uns 2 meses, todos os dias, olhando o mapa ali, o que podia acontecer. Separei os trajetos, né? Eu fiz em 29 dias, então eu separei mais ou menos onde eu ia parar, a cidade que eu poderia parar e onde eu poderia dormir, e comprei a passagem e fui. Foi meio na loucura de uma loucura boa, digamos, né? De pegar a bicicleta e sair para a estrada. Então, a primeira cicloviagem foi um desafio completamente novo para mim. Eu nunca tinha feito nada parecido à estrada, nunca tinha pedalado numa estrada, só na grande cidade, aqui em São Paulo. E foi muito desafiador. Eu gosto desse desafio. Então, eu uni as duas coisas, a bicicleta, minha paixão pela bicicleta, e esse desafio que foi muito grande. Pois é, era por aí que eu agora ia puxar, porque de facto é desafiante. Portanto, acho que a minha maior assim, questão agora é o que é que te leva a desafiar a ti mesmo para fazer isso? É uma questão, sei lá, vamos dizer assim, do foro mental, é do foro físico, queres desafiar a ti próprio? Como é que é? Ultrapassar barreiras? Explica-nos um bocadinho sobre isso. Mas eu sempre tive esse perfil, né, de desafiar, de buscar as coisas que eu nunca fiz. E eu acho que é mais mental, assim, eu gosto de me desafiar mentalmente, sabe? Eu sempre ando um pouco mais, sabe? Por exemplo, eu fiz a primeira cicloviagem, a segunda já era um pouco mais complicado, num continente que eu nunca tinha ido, foi a primeira vez que eu fui à Europa, então eu encontrei alguns cenários que eram completamente novos para mim. E agora também tem um desafio, a próxima cicloviagem ela é um pouco mais complicada, sabe? Eu vou passar pela Suíça, que é um país com muita montanha, vou chegar num país, eu vou passar pela Dinamarca e pela Suécia, né? Já é um pouco mais frio, então tem sempre um pouco mais de desafio. Mas eu acho que é muito mental, assim, porque físico, eu acho que o tanto que eu pedalo aqui em São Paulo, me dá uma estrutura física que eu consigo levar numa boa, assim. Então, do ponto de vista físico, nem é tanto um desafio, porque eu já estou muito acostumado a pedalar 70, 80 quilômetros por dia. Mas eu acho que do mental é o principal, né? Eu acho que, de fato, eu acho que eu nunca estou tão preparado mentalmente para isso, porque justamente eu aumento o desafio. Mas no final tudo dá certo, né? Então eu espero que da terceira viagem também dê tudo certo. Mas é um preparo que falta um mês para eu começar a viagem. Então eu já começo desde então já a saber que colocar na minha cabeça que vai ser complicado, que vão ser dias seguidos, vou passar por cidades que tem muita montanha. Então eu já começo a me preparar desde agora. Eu já começo, olha, vai ter dia difícil, você vai ter que aguentar e vamos para frente que a gente vai ter que chegar lá, entendeu? Sim, senhor. Olha, tu estás aqui a explicar então que a tua preparação ela passa muito a nível físico, a nível mental e tu por acaso nessa tua preparação tu também equacionas o tempo de descanso? Isso também é uma coisa importante para ti? Sim, eu tenho que dormir pelo menos umas 8 horas por dia, e também nas viagens, assim, eu faço questão de dormir 8 horas por dia, e isso inclusive até atrapalha um pouquinho no dia a dia da cicloviagem,
porque eu tenho que pedalar mais ou menos umas 7 horas por dia, 6, 7 horas por dia. Às vezes até um pouco mais. E eu gosto de acordar muito tarde, assim, eu não gosto de levantar cedo, porque muita gente que pratica esporte levanta muito cedo. Exato. E já começa muito cedo para treinar cedo. Eu costumo acordar às 10 da manhã, mesmo nas viagens. Então, eu começo a pedalar, de fato, às 11, completamente descansado, porque eu sempre durmo 7, 8 horas. Só que eu termino já quando a noite já está aparecendo, quando o sol se põe. Mas eu acho que é fundamental eu dormir essas 7, 8 horas, porque é isso que possibilita, do ponto de vista físico, eu conseguir pedalar tanto. Então, se eu tiver uma noite de sono boa, com qualidade, eu consigo pedalar muito bem durante a tarde, durante a comecinho da noite. E eu durmo em barraca, né? Eu durmo eu levo uma barraca na bicicleta e acampo onde puder. Assim, às vezes você faz um acampamento, a gente diz acampamento selvagem, né? Sim, você não vai dormir num camping, você não vai dormir talvez num posto de gasolina, você vai dormir no meio do mato, onde você encontrar. E isso acontece muitas vezes. Na Europa, eu acho que a estrutura na Europa ela é muito melhor do que na América do Sul. Você encontra camping a cada 15 quilômetros na estrada. Às vezes você tem que entrar um pouquinho na cidade e tal. Mas eu acho que na Europa, até por isso que eu escolhi a Europa novamente, porque te dá essa estrutura, então eu vou poder dormir com mais tranquilidade. Assim. Você vai montar a tua barraca num camping, vai poder deixar a tua bicicleta presa ali dentro da barraca e vai poder descansar. Na América do Sul é bem diferente, né? Porque eu acampava também em posto de gasolina, fazia o acampamento selvagem, só que por não ter tanta segurança, porque não era um camping, era um espaço aberto, eu desmontava a bicicleta e eu dormia com a bicicleta dentro da barraca, como se fosse... Um tesouro mesmo. Era uma barraca para 3 pessoas, então eu dormia aqui, a bicicleta do meu lado e ainda tinha um espacinho do outro lado. Mas é isso, eu tinha que dormir com a bicicleta dentro da barraca para eu ficar tranquilo, entendeu? E na Europa, não. Como eu acampei muito em camping, acho que a maior parte dos dias foi em camping, eu podia deixar a bicicleta do lado de fora, amarrada, sempre amarrada, para não correr risco, e dormir tranquilo. Aí com a barraca inteira para mim, então... E eu vou te dizer que eu acho que, lógico, é um esforço físico gigantesco. Mas eu acho que o prazer de passar por tantos países, o prazer de você conhecer novos lugares, pedalar tanto, eu acho que isso que dá força, assim. Você descansa muito. Muita gente fala, pô, você vai passar suas férias inteiras pedalando? E eu digo, vou, e eu vou voltar mais descansado do que eu tô, até do ponto de vista físico. Porque eu acho que o prazer de conhecer tantos lugares novos com uma bicicleta, ele supre isso, sabe? É uma coisa que vai valer muito a pena. Então, eu uso mesmo as minhas férias para pedalar tanto e eu volto completamente novo do ponto de vista físico e mental também. Mental, principalmente. Você volta com a cabeça vazia, né? Você consegue, de fato, descansar, né? Eu acho que isso que é interessante numa viagem como essa. Que fantástico, é totalmente o oposto daquilo que normalmente nós pensamos. Já é a segunda coisa que eu vejo que é totalmente o oposto. Olha, outra coisa também muito importante aqui que eu acho que vale a pena perguntar. Os ciclistas, eles passam, os cicloviajantes, não é? Eles passam despercebidos, ou seja, não há aquele respeito assim na estrada. O que é que tu sentes da tua experiência pessoal? Depende do país. Por exemplo, eu na Argentina, eu andei por uma estrada bem complicada que não tinha acostamento. Então, eu pedalei mais ou menos uns 800 quilômetros nessa estrada, sem acostamento. Eu senti um pouco mais de respeito na Argentina. Eu sentia que o motorista ele respeitava um pouco mais. No Chile, eu já não senti tanto. Eu sentia que as pessoas corriam muito na estrada e muitas vezes não respeitavam, assim, não tomavam o devido cuidado com o cicloviajante. E no Uruguai também. No Uruguai eu senti um pouco... na Argentina eu me senti acolhido, assim, do ponto de vista também do motorista e das pessoas que eu encontrava pelo caminho. Assim. Então, eu chegava numa cidade pequena, as pessoas logo olhavam, que eu era um cicloviajante, né, porque eu estava com a bandeira do Brasil, estava cheio de mala, e muitas pessoas me acolheram na Argentina. Assim. Eu até digo que se isso não acontecesse, eu não ia conseguir chegar até o destino final. Uau. Porque essas pessoas me levavam muitas vezes para as casas, para dentro das casas, para almoçar, para jantar.
muitas vezes cediam o quintal para eu dormir. Então, esse respeito na Argentina foi muito forte. Aí na Europa, eu também senti, é um ambiente completamente diferente, né? Uma estrutura cicloviária muito maior, então, muito menos na França. Na França, eu não encontrei tanta estrutura do ponto de vista da bicicleta, né? Mas a hora que eu cheguei mais para o norte, na Bélgica, na Holanda, é impressionante a quantidade de ciclofaixa, de ciclovia. E há muito respeito, né? Porque há muita bicicleta, né? Claro, então, na Holanda, então... as pessoas estão acostumadas, né? Mas eu acho que aqui na América do Sul tem muita coisa a melhorar. Eu também pedalei no Brasil, né? Porque eu saí do Rio Grande do Sul. As pessoas ainda não têm 100% de cuidado que é preciso com o cicloviajante, com o ciclista, né? Porque a gente ali, mesmo na estrada, é um meio de transporte que você tem que tem que respeitar, né? Eu estou usando minha bicicleta para me locomover, para chegar a outro lugar, é um meio de transporte e a gente está ali no mesmo espaço, então é preciso haver respeito. Aqui no Brasil, eu acho que ainda falta bastante para a gente chegar a esse ponto ideal. Mas é justamente por isso, né? Porque a estrutura aqui é muito baixa, é muito pequena, né? Então, quando você vai para um continente como a Europa, você vê que a gente está muito atrasado aqui na América do Sul, né? Então, é um longo caminho a percorrer. Eu espero que isso melhore com o tempo, né? Eu acho que já melhorou bastante, né? Aqui em São Paulo, só para te dar de exemplo, eu acho que aumentou muito o número de ciclistas nas ruas. Isso é bom. Também até por causa da pandemia, né? A pandemia, quando a pandemia começou, era um outro cenário, e agora as pessoas, acho que muitas vezes têm um pouco de receio de pegar um transporte público mais cheio, ônibus, metrô, então recorre à bicicleta, né? Eu sou muito otimista, né? Eu acho que é uma tendência, né, de crescimento de novos ciclistas, e eu acho que daqui uns 5 anos a cidade de São Paulo vai estar muito mais avançada, muito mais estruturada para receber o ciclista. Assim espero, né? E eu acho que o respeito do motorista vem com isso, sabe? Acho que o motorista vai perceber que a bicicleta é importante para a cidade, né? Até para o meio ambiente também. E tendo uma bicicleta a mais na rua é um carro a menos, entendeu? Então, vai melhorar também para ele, vai ter menos carro, o trânsito vai melhorar, o meio ambiente vai ficar mais bem cuidado, né? Então, acho que é um longo caminho, é um caminho que a gente está percorrendo ainda, mas se tudo der certo, vai melhorar, eu acho. Olha, eu não sei se tens pretensões em fazer alguma vez algum caminho aqui por Portugal. Se tiveres, por favor, prepara-te bem, porque eu não tenho a mínima noção de como é que é a estrutura aqui. Você sabe que eu não pedalei, fiz conexão em Portugal para chegar até Barcelona. E agora, curiosamente, para chegar até Milão, vou fazer conexão em Lisboa de novo. Mas eu não vou sair do aeroporto, né? Não dá tempo, eu tenho 5 horinhas ali. Mas eu tenho muita vontade de fazer Portugal também. Eu tenho um primo meu que mora em Lisboa e ele usa bicicleta às vezes. Eu não sei nem se ele tem a bicicleta ainda, mas eu tenho muita vontade de fazer uma cicloviagem em Portugal. Eu acho que tu vais gostar, porque assim, eu não conheço muito bem a estrutura aqui, mas todos os anos existe a volta a Portugal, então se quiseres participar, estás à vontade, és bem-vindo. Eu acho que por ser também um país com um litoral muito extenso, por exemplo, recortar o litoral de Portugal deve ser uma viagem incrível e talvez dê mais ou menos perto de 2.000 quilômetros, pode ser uma coisa que eu faço no futuro. Olha, uma boa ideia. Quem sabe, olha, fica o convite. Ô Diego, o que é que te mais marcou nas viagens que tu fizeste? Eu não sei se por acaso tu apanhaste algum susto no meio dessas viagens, o que é que te marcou mais, assim, daquelas coisas que te impactaram, assim, que deixaram, opa, espera lá. Olha, eu acho que é justamente esse acolhimento das pessoas, sabe? As pessoas te ajudarem, as pessoas te tratarem como alguém da família. Assim. Por exemplo, na França eu estava num dia super complicado, não tinha onde dormir, o camping que eu tinha pensado estava fechado, não tinha onde dormir, eu ia dormir provavelmente escondido em algum lugar, no mato. E aí um casal de franceses parou, começou a conversar e perguntou, você não quer dormir no quintal da nossa casa? Eles nunca tinham me visto na vida, eles viram que eu era brasileiro, que eu estava viajando. E aí tem a dificuldade da língua, né? Porque eu não falo francês, eles não falavam português.
E a gente conseguiu se entender ali do jeito que deu. E aí, de fato, eu fui dormir no quintal da casa deles, né? Aí, de repente, eles me ofereceram um jantar, me ofereceram uma água. Sim, eu olhei, uma hora eu estava dentro da casa deles, jantando com eles, pessoas que eu tinha conhecido há 5 minutos. Então, e aí dormi, no dia seguinte me ofereceram um café da manhã, deixaram tomar um banho. Então, eu estava com pessoas completamente desconhecidas que estavam me ajudando. Isso aconteceu na América do Sul e na Europa. Então, eu fiquei muito surpreso com isso, porque eu não esperava isso. E as pessoas, de fato, ajudam muito. E eu não é exagero dizer que se não fosse isso, eu não ia conseguir completar o caminho. Porque isso te dá uma força, né? Te dá uma força... Eu lembro que na Argentina eu estava passando por dias muito complicados, assim, de chuva, de pneu furado, e aí, por 5 dias seguidos, eu encontrei muita gente legal, muita gente acolhedora na estrada, né? Pessoas que também me levaram para dentro das casas, que me ofereceram comida. E depois desses 5 dias, eu ganhei uma força absurda, assim. Eu falei, putz, está valendo a pena, sabe? Porque não é só também você conhecer países, conhecer lugares, é conhecer pessoas. Então, eu conheci muita gente, e o mais interessante é que essas pessoas ainda conversam comigo. Eu tenho amigos na Argentina, que eu conheci pedalando, eles conversam comigo frequentemente. Então, eu acho que a maior surpresa dessas viagens é conhecer pessoas. Eu acho que as pessoas fazem a diferença. Mas é lógico, toda viagem tem os sustos, tem o perigo, né? Eu achava, antes de começar, que era muito mais perigoso. Não é tão perigoso assim. É lógico, existe algumas coisas inesperadas, né? Por exemplo, na Argentina teve um dia que o pneu furou 7 vezes. Meu Deus! Dia só. Então você tem que passar por isso. Aí tem que mexer ali. Eu levo sempre um kit básico para arrumar a estrada, né? Mas exige paciência, né? Mas eu acho que essas partes complicadas, elas te fortalecem também, né? Porque se você passa por um dia com 7 furos no pneu, o dia que fura 2 vezes, você já está falando, pô, hoje só fura 2 vezes, então tá tranquilo. Já passei por coisa pior. Já passei por coisa pior. Mas na América do Sul, eu cruzei a Cordilheira dos Andes, né? Então eu subi a cordilheira, depois desci. Epa, deve ter sido uma vista brutal. Não, eu acho que isso aí, eu nunca vou encontrar uma vista como aquela. Assim. Aquilo que aconteceu. Mas o problema é que estava fazendo muito frio, começou a nevar, eu fiquei preso numa cidade por 2 dias e meio. Isso te traz um pouco de aflição, assim, né? Porque você não sabe o que vai acontecer. Ao mesmo tempo que é gostoso sentir essa coisa inesperada, ela é perigosa, né? Então, você tem que ali... É uma linha muito tênue, né? Você está com um perigo ali constante, mas também o prazer de sentir aquilo. Né? E na Europa também. Na Europa aconteceu uma coisa muito chata, na França, que eu parei num camping, e eu estava com o meu relógio, né? Eu levava um relógio para marcar o tempo, e eu precisava carregar esse relógio, né? Então, eu cheguei no camping, era um camping com ambiente familiar, e deixei o relógio carregando no banheiro. E fui furtado. Levaram o relógio, e eu fiquei super arrasado. Falei, nossa, gente, era um relógio que eu estava pagando ainda, que eu paguei parcelado e tal. E levaram embora o relógio. Levaram embora o relógio num camping da França. Eu não tive o que fazer, a não se aceitar. E fiquei abalado, assim, eu fiquei muito abalado. Eu fiquei uns 2 dias, assim, para baixo, e aí você fica pensando, poxa, estou fazendo uma viagem tão legal, para conhecer pessoas, e aí acontece isso. Mas aí aconteceu isso, foi, acho que uns 2, 3 dias depois eu conheci esse casal que me levou para dentro da casa dele, e aí você começa a pensar, não, vale a pena, apesar disso, vale a pena. Então, até nisso as pessoas ajudam a gente, né, a esquecer as coisas ruins e olhar para frente, né. O que acontece? Numa cicloviagem como essa, eu tenho data para chegar ao lugar porque eu tenho que pegar o voo de volta. Senão eu perco o voo de volta para o Brasil. Então, assim, o que a gente tem que fazer por mais uma coisa ruim que aconteça, você tem que seguir em frente, olhar para frente, porque você tem data, você tem que chegar lá no dia para pegar o voo de volta. Então, eu acho que é até um ensinamento para a vida, sabe? Acontecem coisas ruins na nossa vida. Isso vai acontecer sempre. A gente não tem como controlar isso. Mas eu acho que a gente sempre tem que olhar para frente, né? Tentar superar essas coisas ruins que acontecem e olhar para frente. A única coisa que a gente pode fazer é tentar superar, tentar passar por cima e seguir em frente. Eu levo isso muito para a vida, assim. Então, eu acho que o que acontece na estrada, eu sempre digo isso,
eu trago para minha vida aqui na cidade. E, de fato, é um exemplo muito, muito forte, assim, para a minha vida. E fazes muito bem em pensar assim dessa forma, porque Sim. se nós pudermos assim filosofar um pouquinho, a gente já É, associa a estrada à vida e por aí exato, vai, então. exato. É exatamente isso, exatamente Então, isso. assim, nós temos sempre uma meta a alcançar É, durante essa viagem, não é? Então, agora o que é que nós vamos fazer durante essa exatamente. mesma viagem? Fantástico, gostei de falar agora sobre isso, que falaste sobre isso. Antes de nós falarmos da torta do pai, explica-nos um pouquinho mais acerca desta próxima viagem que tu vais fazer. A minha ideia, né, em 2020, eu fiz América do Sul em 2018, Europa em 2019. A minha ideia era fazer Oceania em 2020, Ásia em 2021 e África em 2022. Então, em 2020, em abril de 2020, eu faria uma viagem, eu ia atravessar a Nova Zelândia de ponta a ponta, do norte ao sul. Passagem comprada, tudo organizado, para o dia 4 de abril. Eu ia sair no dia 4 de abril. E Até a já sei pandemia por quê. a pandemia começou aqui no Brasil. Ai, meu Deus. Eu acho que a pandemia começou de fato no dia 17 de março. Então, 15 dias antes. E no dia 20, a fronteira da Nova Zelândia fechou. Não tinha como viajar. Então, eu adiei a viagem, né? Hoje ela está completamente adiada, ela está cancelada, né? Porque o dinheiro da passagem eu recebi de volta, não tenho nenhuma previsão de fazer essa viagem. Mas eu tinha muita vontade de fazer uma viagem quando a pandemia melhorasse, né? Quando as coisas melhorassem como as coisas estão agora. Então, acho que há uns 2 meses eu decidi que em junho eu tiraria férias. E aí eu comecei a pensar em lugares que eu poderia conhecer, né? Eu queria fazer muito uma cicloviagem aqui no Brasil, mas eu preciso de mais tempo. Não daria tempo de eu fazer em 28, 29 dias, porque eu precisava de pelo menos uns 40 dias. Então eu pensei assim, por que eu não faço a Europa de novo, né? Eu vou tentar descobrir um caminho novo na Europa. E aí, como eu sempre faço, abri o mapa, comecei a olhar ali. Aí eu olhei para Milão, falei, pô, uma cidade legal, uma cidade grande que eu queria conhecer. Por que eu não pego a bicicleta e vou para Milão? E aí tento um caminho novo para chegar mais ou menos 2.000 quilômetros, como eu faço sempre. E aí eu olhei para cima e falei, poxa, acho que Estocolmo é uma cidade legal também de conhecer. E aí peguei e tracei a rota. Aí deu 2.200. Eu falei, pô, é um bom trajeto. Vamos estudar um pouquinho aqui para ver se rola. Mais um desafio. É um desafio. E aí eu já sempre olho o número de países que eu vou passar, né? Porque eu acho que aumenta o meu número, né, de países que eu vou conhecer com a minha bicicleta. E aí eu vi que davam 7 países. Falei, poxa, interessante, né? E aí comecei a ver a Suíça, eu vi que era um país complicado, com muita montanha. Aí tem a questão do desafio. Eu falei, poxa, é um desafio forte, né? Passar pela Suíça vai ser complicado. E aí, de uma hora para outra, eu falei assim, vou fazer a viagem. Comecei a ver passagem, comecei a pesquisar preço de passagem. E aí é isso. Eu achei uma passagem que estava num preço ok, vi lá, comecei e comprei a passagem. Fiz que nem a primeira viagem, comprei a passagem e agora estou estudando muito o trajeto. Assim, eu estudei por cima o trajeto, mas agora estou fazendo detalhadamente, né? O primeiro dia de parada, o segundo, o terceiro. Eu vou fazer em 27 dias, em 28 dias eu vou fazer. Então, eu tenho 4 semanas para percorrer, serão 82 quilômetros por dia, mais ou menos. Mas tem a Suíça são 3 dias de viagem, né? Então, serão 3 dias bem fortes, assim, no começo da viagem, né? Então, e aí depois as coisas melhoram. O que me deixa um pouco preocupado é que aí vai fazer muito frio, né? Por mais que seja o início do verão, né? O verão começa dia 21 de junho, aí na Europa, eu vou pedalar junho inteiro, né? De 1º a 28. Então, eu vou pegar o começo do verão. E mesmo assim, na montanha na Suíça vai fazer bastante frio, né? Vou pegar aí uns 10, 12 graus. É uma coisa que me deixa um pouco preocupado, mas eu vou estar preparado para isso. Já estou me preparando para enfrentar isso. Mas acho que vai ser super legal, assim, porque eu vou passar por países, eu vou passar pela Áustria, eu vou passar por Liechtenstein, que é um país super pequeno. E eu passei por Luxemburgo quando eu fui para Amsterdã, né? Luxemburgo eu pedalei o país inteiro em 2 dias, sabe?
Meu Mas Deus. é a história para contar, sabe? Porque você vai para um país tão pequeno com a tua bicicleta que você usa aqui em São Paulo. Então, eu acho que esse tipo de coisa me faz querer ir mesmo e tentar chegar no final, sabe? Vai ser super legal, assim, estou super animado, faltam 4 semanas, é muito pouco. Uhum. E ainda tem todo esse símbolo da pandemia ter melhorado, né? Da gente estar saindo dessa depois de 2 anos. Então, eu acho que vai ser uma viagem muito especial, né? Eu voltando à estrada, podendo ver as pessoas, né? A gente passou tanto tempo preso, né? Verdade. Em casa, com máscara. Eu acho que é uma libertação não só para mim, mas para as outras pessoas também. Eu, com essa viagem, vou estar realizando um sonho também por causa da pandemia, assim, né? De as coisas estarem melhorando e isso dá uma energia muito grande, assim. Eu fico muito com mais força ainda, com mais vontade de ir, sabe? Eu acredito que sim. Aliás, eu até já estava a imaginar a pedalar em modo liberdade. Sim, não, completamente, completamente. E o fato de eu ter cancelado a viagem para Nova Zelândia também é muito simbólico, né? Então, eu cancelei a viagem, tive que esperar 2 anos para poder viajar de novo, né? Como todo mundo, né? Teve que Claro, esperar para claro. poder sair, para fazer suas coisas. Mas é muito. Depois de 2 anos voltar vai ser muito especial. Vai ser muito especial e eu vou passar por lugares muito bonitos, assim. Então, vai ser uma viagem que vai ficar guardada para sempre, assim. Eu espero que dê tudo certo, que o meu plano, o meu planejamento eu consiga colocar em prática, mas eu tenho certeza que vai dar. Eu tenho muita fé que vai dar. Vai sim, sem dúvida alguma. Agora, já passando para o assunto da torta do pai, como é que este projeto surgiu? O que é? Como é que isso envolve tu pedalares? Conta-nos tudo. O meu pai era motorista de aplicativo aqui em São Paulo, né? Uhum. Ele ficou 5 anos, né, como motorista de aplicativo, e aí chegou a pandemia. Hum. Quando chegou a pandemia aqui no Brasil, logo as pessoas ficaram isoladas, né? Não chegou a ser um lockdown, mas a cidade ficou muito muito vazia, muita gente se protegendo em casa. E meu pai não foi diferente, né? O meu pai tinha 64 anos na época, Uhum. há 2 anos, e não, 63. E eu e meus irmãos, muito preocupados, falamos para ele: fique em casa, Uhum. você não pode sair, precisa se proteger. E de fato ele ficou. Ele ficou 2 meses na casa dele, e aí ele não tinha dinheiro, né? Porque ele trabalhava como motorista, então se ele parou, não tinha mais salário. Só que as contas continuaram a chegar, né? Uhum. A conta do carro, a conta de luz, a conta de água, cartão de crédito. E aí, de repente, meu pai ficou endividado. Ele não tinha o que fazer, ele tinha muita conta para pagar. Tal. Aí falamos, será que... Eu falei para ele, será que você não quer fazer as tortas? Porque essas tortas que meu pai faz são tortas salgadas e é uma receita de família. A mãe do meu pai, a minha avó, fazia essa torta, a vida inteira ela Olha, fez. E meu pai, depois de um tempo, ele começou a fazer também e sempre ficaram muito boas. E eu falei para o meu pai, por que você não pega e faz essas tortas? Eu vou anunciar, eu faço um post no Twitter e você tenta vender. De início, assim, ele não gostou muito da ideia, porque ele achou que não ia vender tanto, que ele ia ter muito trabalho para fazer, que ele ia ter muito trabalho, não ia vender, não ia ganhar dinheiro. Eu falei, pai, vamos tentar, não custa tentar, sabe? A gente faz ali, e aí depois de convencer, assim, foi um processo lento, porque ele não queria ceder, mas aí eu fiquei em cima, fiquei falando para ele que era a única saída. E aí eu fiz um post no Twitter, que foi muito mais um apelo, eu fiz um apelo, né? Porque eu coloquei exatamente assim, o meu pai é motorista de aplicativo, está em casa, não pode sair, e ele faz tortas salgadas, e a torta é muito boa. E aí, no fim, eu coloquei, eu vou fazer todas as entregas de bicicleta. E aí, postei. Assim, imediatamente começou a viralizar. Muita gente olhando, compartilhando, curtindo, mandando mensagem. Na primeira noite, eu recebi 800 mensagens. meu Deus! Na primeira noite. E o teu pai não queria, né? E ele não queria. Eu nem falei para ele, porque assim, eu falei que ele ia ficar preocupado, porque a demanda já estava gigante, né? Já tinha muita gente pedindo. E aí eu falei, poxa, eu vou ter que responder e respondi todas as mensagens sozinho, né? Porque eu estava sozinho e tal.
Eu não E acredito. respondi ali, comecei a organizar, pegar o pedido, anotar, pegar o endereço, e era gente do país inteiro, do Brasil inteiro. E aí eu comecei a pegar só São Paulo, nos bairros próximos aqui onde a gente mora, e comecei a criar uma lista de pedidos. Eu acho que a gente deve ter vendido ali na primeira noite umas 200 tortas, umas 200, 250 tortas, só na primeira noite. E não parou de chegar. Nos próximos dias, assim, para você ter uma noção, a gente ficou com 4 semanas de espera. Meu pai tinha certo um mês de venda, assim. Porque o meu pai começou a fazer sozinho, né? Ele começou a fazer, ele fazia sozinho na casa dele. Então a produção era um pouco mais lenta. Ele conseguia fazer 12 tortas por dia. 12 tortas por dia, umas 70, 80 tortas por semana. Então a gente tinha mais de 300 tortas vendidas no mês. Então a gente tinha que dar conta disso e eu entregar de bicicleta. Então eu montei a lista, fui falando para os clientes, vou entregar tal dia, tal dia, tal dia. Tudo organizado. Só que não parou de chegar pedido, não parou. Em nenhum momento parou. E aí passaram... a gente vendeu, acho que a gente chegou a 1.000 tortas em menos de 2 meses, sabe? A gente vendeu 500 tortas no mês. Depois, no segundo mês, aumentou um pouco mais até. Passou na televisão aqui no Brasil. E aí as coisas começaram a acontecer, né? E aí a gente percebeu que meu pai precisava de ajuda, né? Ele precisava de ajuda na cozinha. Não dava para ele cozinhar, fazer tanta torta sozinho. E aí trouxemos uma pessoa, né, que está com meu pai até hoje, que ela ajuda na cozinha, a Elisete. Meu pai tem uma ajuda na cozinha e a gente comprou equipamentos que possibilitariam melhorar essa produção, né? Compramos um forno industrial e compramos uma batedeira para ele fazer a massa. Então a gente criou uma estrutura ali mínima para ele conseguir aumentar a produção. Então a produção passou de 12 para 25. Então a gente está fazendo o dobro de tortas por dia. O dobro mesmo. Zeramos a fila ficou zerada, mas não parou de vender, né? A gente hoje está com 11.000 tortas vendidas. 11.000 tortas em 23 meses, né? Não chegou nem a 2 anos. Então, são 11.000 tortas vendidas. E eu, desde o começo, entregava tudo de bicicleta, né? Eu entregava todas de bicicleta e, na minha cabeça, não podia entregar de carro, porque eu tinha prometido para todo mundo que eu ia entregar de bicicleta. Então, eu comecei a percorrer a minha cidade inteira. No começo, eu entregava só numa região, né, aqui em São Paulo, que a gente chama de zona de centro expandido. Então, são os bairros mais próximos do centro. Eu entregava nessa região. Mas aí eu comecei a receber pedido da cidade inteira. Eu falei, cara, eu não vou deixar de aceitar esses pedidos, porque a gente precisa de dinheiro, precisa vender, né? E aí eu comecei a pedalar a cidade inteira. E eu hoje digo que eu pedalei em todos os bairros de São Paulo. Eu consegui ir para todos os bairros, até os mais distantes. Algumas cidades próximas aqui de São Paulo também eu fui. Tens noção de mais ou menos quantos quilómetros isso deu? Tenho, eu anoto tudo. Eu anotava tudo por dia e eu percorri 16.525 quilômetros. Meu Deus! Que, se você for pensar, são 8 cicloviagens, né? Porque a cada cicloviagem 2.000. Então, eu fiz 8 cicloviagens dentro de São Paulo entregando torta. Fisicamente tu estás mais preparado para não sei quantas cicloviagens durante a vida inteira, homem. Sim, pior que sim. Mas 16.000 quilômetros é muita coisa, nem eu esperava que eu fosse pedalar tanto. Hoje, eu não entrego mais, né? Porque como eu tenho outro emprego, eu preciso... As coisas voltaram ao normal, então a vida está mais corrida, não dá tempo. Então, hoje a gente entrega com moto, né? Meu pai continua fazendo na casa dele, e a gente entrega por moto, né? Mas é bom lembrar que depois mais ou menos de 7 meses da torta, que surgiu a torta, eu comecei a ter a ajuda de um outro ciclista para entregar, porque eu já estava muito cansado, com 2 empregos e tal, e aí ele começou a me ajudar a fazer as entregas, o Felipe, que foi super importante, porque se ele não me ajudasse, eu acho que talvez eu não conseguisse dar conta de tanta coisa. Então, ele saía para pedalar todos de segunda a sexta, e eu fazia as entregas só no sábado. Só que, assim, no sábado era um negócio gigantesco, assim. Teve um sábado que eu pedalei 168 quilômetros num dia só, aqui em São Paulo. Eu tenho até uma tatuagem aqui, ó, o trajeto aqui está tatuado aqui na minha mão.
Consigo ver. Os nossos ouvintes não conseguem, mas eu comprovo. Está a tatuagem na mão, está assim. Na minha mão, no dorso da mão, eu tenho um mapa que eu percorri nesse dia, de 168 quilômetros. Eu fui de ponta a ponta na cidade, do norte ao sul, de leste a oeste. E aí foi tão simbólico esse dia, foi tão importante esse dia, né? Porque essa parte do desafio, né? Que a gente sempre fala, eu coloquei aqui, tatuei na mão, porque quando as coisas estão difíceis, eu olho para a mão e falo assim, pô, já passei por coisa pior. Então, isso te dá uma força muito, muito grande. Eu tenho certeza que, por exemplo, na viagem que eu vou fazer, a próxima, vai ter dia que vai ser muito complicado, mas eu vou lembrar muito desse dia que eu percorri tantos quilômetros aqui em São Paulo e vai dar super certo, sabe? Vai sim, eu não tenho dúvida disso. Aliás, eu acho que até agora os nossos ouvintes já estão aqui em modo torcedores, modo claque já. E você sabe que durante a viagem acontece uma coisa muito bacana, que as pessoas, elas te acompanham, né? Diariamente, assim. Então, eu recebo muita mensagem aqui do Brasil, tipo, não, Diego, eu estou acompanhando dia a dia o trajeto, e as pessoas torcem, né? Elas mandam mensagem, mandam força, né? E é muito legal, porque parece que você está pedalando acompanhado das pessoas, né? Então, você sabe que você está ali sozinho na estrada, né? Você está sozinho na estrada, mas as pessoas estão ali com você, né? Porque você recebe muita mensagem. Então, é muito legal. Foi como tu disseste há pouco, há aquela necessidade de tu teres as pessoas perto de ti quando tu estás nos lugares, como também assim por mensagem, porque de certa forma não te sentes sozinho. E pegando essa pontinha, antes de nós terminarmos, como é que, por exemplo, agora os nossos ouvintes podem te acompanhar? Quais são as redes sociais? Porque, tal como eu te disse há pouco, também há ouvintes no Brasil, então aproveita, já faz, agora há uma expressão vossa, já faz o jabá completo. No Twitter, eu estou como Diego Salgado 7, Diego Salgado 7 no Twitter. O Twitter que é muito importante para a torta, porque foi no Twitter que a torta nasceu, né? Porque foi lá que as coisas aconteceram. Mas também tem o Instagram da Torta do Pai. O Instagram da Torta do Pai é esse. E eu tenho o meu Instagram pessoal, que eu vou fazer o acompanhamento da viagem lá. Eu normalmente posto vídeos diários da viagem. Todo dia que eu chego no lugar, eu conto como foi o dia. E lá eu estou como Diego Salgado Bike no Instagram. E rede social é muito importante, né? Eu acho que a torta não teria o sucesso que teve se não fosse rede social. Claro. A gente basicamente vende tudo pela internet, então eu sou muito grato, principalmente ao Twitter, por ter dado uma chance para o meu pai, né? Hoje, meu pai tá bem mais tranquilo, né? E pode trabalhar de casa ainda e está muito contente com o sucesso, com esse novo trabalho dele, né? Porque ele mudou de vida, né? Acho que a Torta do Pai fez ele mudar de vida e a rede social foi muito importante nesse processo. Aí fica aqui também um incentivo aos nossos ouvintes para não cederem em tomar riscos, quando valem a pena ser tomados, é isso mesmo. Exatamente. Diego, muito obrigada pelo teu tempo e também pela tua participação aqui conosco. Eu que agradeço, foi um prazer, eu sempre fico muito contente de poder contar essas histórias, e que foram histórias que mudaram nossas vidas, né? A minha vida, do meu pai, as viagens mudaram a minha vida, e acho que a Torta do Pai mudou a vida do meu pai. É sempre interessante poder contá-las. Sem dúvida alguma. Mais do que aquilo que fazemos é aquilo que nos tornamos, certo? É isso que importa. Exatamente. Sem dúvida. Exatamente. Olha, e espero e desejo mesmo que tu possas somar mais quilómetros ao longo da vida. Nossa, eu estou fazendo vários planos aqui, depois da viagem da Europa, já querendo fazer Ásia, África, Oceania, para poder falar que eu pedalei por todos os continentes do mundo. Então ainda entramos em contacto, estou a ver. No mais, eu quero relembrar aos nossos ouvintes que, por favor, não deixem as vossas bicicletas enferrujar ou ganhar pó em casa, ou então também não sejam só como eu, que só têm uma bicicleta estática. Atrevam-se a sair um pouquinho mais de casa, eu mesma vou tentar fazer o mesmo. Deem os vossos passeios, cuidem da vossa saúde, assim como eu deixo aqui mais um lembrete que podem nos ouvir todos os programas da rádio, lá está, a partir das plataformas digitais. Eu sou a Ana Margarida e este foi mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. RTM Talk.
um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais.